Neste livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, ele fala em um dos seus capítulos, o capítulo número 1, a regra 1, que a gente deve andar de cabeça erguida, ereto, com os ombros para trás. Isso é uma técnica espelhada nas lagostas vencedoras. E neste vídeo eu vou te apresentar por que você deve se inspirar na lagosta vencedora de acordo com este livro. Muito é a similaridade entre os seres humanos e as lagostas, os crustáceos. Isso é muito interessante. Neste capítulo, especificamente, ele mostra que tudo é sobre postura, como as pessoas te enxergam, como você se enxerga. A postura que você tem, a maneira como você se enxerga, faz as pessoas te enxergar assim também. Ou seja, se você tem uma visão ruim sobre si mesmo, uma visão que você não é capaz, que você é um derrotado, um fracassado, que é um coitadinho, que não merece as coisas, que sempre é vítima e tudo mais, as pessoas vão te enxergar assim. As pessoas não vão te ver como um líder, não vão te ver como uma pessoa que é capaz, não vão, entendeu? Não vão, porque você se enxerga assim, então é tudo questão de postura. E ele fala que a gente tem que se inspirar numa lagosta vencedora, porque a lagosta derrotada, a lagosta perdedora, fracassada, por exemplo, quando tem uma batalha e uma delas sai perdedora, essa por si só não quer nem lutar com aquelas que ela venceu no passado. Ou seja, ela perdeu uma luta, ficou desnorteada e nem as antigas que ela ganhou, ela quer lutar. Ou seja, ela começa a se esconder, começa a fugir, qualquer coisa, tá em choque, tá sempre em alerta, sabe? Ela começa a tá fudida na vida dela. Tá lascada. E assim é o ser humano. O ser humano, quando tem uma perca ou tem uma derrota, seja no âmbito de relacionamento, seja no âmbito profissional, sei lá, as pessoas começam a não acreditar em si mesma e vão se escondendo, vão se omitindo, vão se encolhendo diante das situações, dos problemas. E isso faz o quê? Faz você ser visto como uma pessoa que nunca vai ter nada na vida, ninguém vai te respeitar, nem você próprio não se respeita, por que que alguém vai, né? E isso é muito interessante porque tem tudo a ver. As lagostas são assim também. E é que nem ele fala no livro, as lagostas vencedoras têm as melhores mulheres, têm os melhores abrigos, têm as melhores comidas, têm os melhores local. Então, sabe, é inspirador, tá sempre confiante, todo mundo quer estar perto. Interessante isso, porque as lagostas fêmeas, elas buscam machos dominantes, vencedores e que ganharam a batalha. Elas buscam atrair ele de alguma forma, porque ele tá tão focado lá na vitória dele, todo pomposo lá, todo, uau, sou o cara, e não tá nem olhando pra elas. Então elas têm que seduzi-lo pra conseguir procriar, para elas conseguir conceber filhotinhos, no caso. Isso é muito interessante, porque elas acabam conseguindo, tendo os filhotes. Mas, assim, isso é interessante porque na vida é assim. As mulheres não querem um cara derrotado, fracassado, bunda mole. Porra, não quer. Pô, uma lagosta vai comparar com a gente. E sabe o mais louco de tudo? Que as lagostas já habitam na Terra há mais de 350 milhões de anos. Os dinossauros vieram muito depois dela. Eu creio que 65 milhões de anos atrás, ou seja, as lagostas já existiam. Elas estão aqui há 350 milhões de anos. É muita coisa. Então, tem muito a se aprender com elas. Por mais que seja um animal ali, talvez não seja nem interessante, de ser estudado. Sei lá, muitas vezes a gente fala, uma lagosta. Mas, porra, esse livro mostrou uma visão muito interessante sobre a lagosta vencedora, sobre como a gente tem que inspirar, e é sobre postura, é sobre você andar de cabeça erguida, ereto e com os ombros para trás. Isso é muito interessante porque funciona. Eu já apliquei esse fato na minha vida, principalmente na época quando eu ia pra festa. Às vezes eu ficava meio assim inseguro, não era de ficar, às vezes, porque é muita gente, às vezes pra chegar nas mulheres e tudo mais. E o que que eu fazia pra dar confiança? Que eu tinha aprendido na época essa técnica, e hoje eu olho e falo, caramba, faz sentido. Eu chegava assim, sabe, ereto assim, de cabeça erguida, e eu olhava assim para todos os lados, buscando alguém, como se eu estivesse procurando alguém. Isso me faz atrair a atenção do ambiente. Fala, quem que é esse cara? O cara todo assim, sabe? Testa isso, interessante. E não só isso, você passa confiança. Quantas vezes eu não andei mais assim, mas isso faz você ter confiança. Você andar para baixo, deprimido, com as costas pra baixo, assim, olhando pra baixo, cara, te faz. As pessoas conseguem enxergar que você é inseguro, que você não tem confiança, que você tem medo, entende? Isso, a sua postura determina como as pessoas te enxergam.
Então busque andar de cabeça erguida. Trabalhe isso em você. Ficar ereto, não ficar troncho pra baixo, olhando pra baixo, assim, encolhido, cabeça pra baixo. Não faça isso. As pessoas vão te ver de uma maneira negativa. Então a postura faz diferença. Essa é a questão desse capítulo em si. Muito interessante. E o legal é que a nossa postura influencia nossas emoções também. Se você tá bravo, faz esse teste. Você tá bravo ou triste? Começa a forçar a sua feição, um sorriso bem grande. Ficar sorrindo. Você vai ficar feliz. E mesma coisa ao contrário. Se você tá feliz, fica todo troncho, você começa a ficar triste. Pô, isso é muito louco, mas isso é real. Isso funciona assim. Experimenta fazer isso uma hora. Sua postura diz muito. Então, queira ser uma postura positiva para você ser visto como uma pessoa confiante, dominante, para você não cair nas armadilhas aí também que a vida prega, não é verdade? No livro ele também aborda que geralmente em muitas coisas, em muitas áreas da vida, não só financeira, né, que a gente fala que a minoria do mundo é bem-sucedida, bilionária, multimilionária. Realmente é a minoria do mundo, mas isso não se aplica somente ao mundo do dinheiro, né, às finanças. Se aplicam em outros parâmetros, tanto na música, na arte. Ele conta que é sempre, né, na produção criativa, há uma diferença muito grande e que muitas vezes é a minoria que tem muita coisa. Mesma coisa livro, às vezes tem milhões de livros vendidos, mas 100 mil é de um só, ou seja, entende? É minoria. Então, e ele fala que isso é conhecido como o princípio de Mateus, porque em Mateus 25, 29 está escrito assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Forte isso, né? Então a gente vê que até na Bíblia mostra que realmente isso faz total sentido. E não só isso, se você for ver o número dos escolhidos por Deus, vai ser a minoria. Não é a grande maioria, vai ser a minoria. Então a gente tem que querer buscar ser diferente. Não querer ir nas massas, porque geralmente nas massas não sei se vale a pena, em vários sentidos da vida, entende? A gente tem que seguir um caminho contrário a isso. E muitos podem até falar, igual ele comenta no livro, pode questionar, ele fala, cara, mas como que eu posso fazer se eu tô lá no nível 0 lá? Como é que eu posso fazer, levantar a cabeça, andar com confiança, sendo que tá fudido na vida, tá numa situação muito difícil? E realmente, essa pessoa, se você for analisar, ela tem um argumento, mas é que nem ele fala. Andar de cabeça erguida não é uma questão só de corpo, porque a gente não é só um corpo. A gente tem espírito, não somos algo só físico. E ele fala que erguer a cabeça significa você voluntariamente aceitar o seu ser, o que você tá aqui para fazer. É o fardo do ser. O seu sistema nervoso reage de maneira distinta quando você voluntariamente enfrenta as demandas da vida. Você reage a um desafio ao invés de se preparar para uma catástrofe. Entende? E isso tem muito a ver, aceitar o seu ser, aceitar a vida como ela é, agir para agradar a Deus. Deus requer da gente coragem. As pessoas têm uma visão muitas vezes equivocada, que é tudo lindo, que é tudo mar de rosa, e não é assim que funciona. Entende? Você tem que entender que aqui é batalha, desafio. E Deus, como eu já disse outras vezes, e busco dizer, Deus gosta de soldado valente. Então é preciso coragem. E de aceitar o nosso ser, aceitar aquilo que ele tem pra gente e aceitar a vida como ela é. A nossa vida, para ela ser melhor em todas as áreas, pra gente performar de uma maneira melhor, da gente conquistar as coisas, saber enfrentar os desafios, dificuldade, problema, vai da gente enxergar a vida como ela é. A gente entendendo que a vida requer de nós coragem e força de vontade, a gente encara as coisas diferentes, porque, cara, tudo é uma fase, você entendendo que tá difícil hoje, não é fácil mesmo, mas amanhã vai ser melhor. Então você alimenta a sua mente, você alimenta o seu ser com o seu propósito. Você tendo um propósito, você enfrenta a vida. Pessoas perdidas na vida, não sabem o que são, o que é, para que estão aqui, ficam vagando por aí, vai sofrer muito mais. Agora, as pessoas que entendem o seu propósito, têm um propósito, ou entendem sua identidade, ou estão na busca de entender, de buscar, essas pessoas vão saber lidar melhor com a vida. Porque a vida nada mais é do que um jogo. É um jogo. Então você precisa aprender a jogar esse jogo. Assim como nos jogos mesmo, não é tudo fácil. Tem fases difíceis, não tem? Tem fases complicadas.
Aqui é a mesma coisa, a vida é um jogo, tem fases fáceis, tem fases difíceis, tem fases que você fica puto, tem fases que você não quer jogar mais, faz parte. Só que você precisa continuar jogando, você precisa entender como é que funciona o jogo para você continuar jogando e ter a vitória no final, para você conquistar aquela fase, para você passar aquela fase. Então você tem que entender, encarar a vida, entender o seu ser, assim como no livro fala, que você tem que se inspirar numa lagosta vencedora. É difícil quando você tá numa história de derrota, de perdedor, ser confiante, erguer a cabeça. Mas é preciso você olhar para dentro de si e encontrar o que você precisa fazer. Encontrar a sua direção, o seu propósito. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Por mais que eu seja jovem ainda, tenho muito a viver, muito a aprender, mas eu já passei por muita coisa. Momentos que eu às vezes me peguei falando, caramba, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Eu questionava Deus, Senhor, por quê? Por que disso tudo? Só que hoje eu entendo que aquilo foi importante para mim. Eu precisava passar por aquilo para mim amadurecer, para mim criar mais confiança, para mim enfrentar os desafios e entender que a vida é assim, para mim estar aqui falando e explicando algo para você. Até então eu não imaginava estar aqui ensinando algo, ou estar colocando minha cara aqui para falar com você. Então, é isso. É sobre coragem, é sobre postura. Então pega isso para sua vida. Independente da situação que você esteja, da dificuldade, dos problemas, é possível sair daí. Então comece olhando para dentro de si. Entenda o que você está fazendo de errado. Entenda por um olhar diferente, não querer olhar só pro lado ruim. Pensa, cara, se eu tô passando por isso, tem algo melhor na frente. É preciso eu aprender. Então vamos lidar, é uma fase ruim, mas vai passar. Comece a treinar sua mente a ser assim. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então, pega e faça acontecer. Tenha postura. Busque andar com postura, aberta. Uma pessoa que sabe o que está fazendo, que se coloca melhor diante das suas coisas. Tenha postura diante dos seus, da sua vida. Não deixe ninguém controlar ela. Não deixe ninguém ditar a sua vida. Lembre que a vida é um jogo particular. Cada um joga do jeito que quiser. Mas os resultados vão ser de acordo com as escolhas e da maneira que você está jogando. Entenda isso, beleza? Então, trabalhe isso, você consegue, independente da fase, da situação que você esteja. Independente se é homem, independente se é mulher, não interessa. É possível sair daí. Então comece olhando para dentro de si. Olhe no espelho e fale, o que eu estou fazendo de errado? Quem é você? E comece a entender o que você precisa fazer. Ninguém vem no mundo à toa. Você pode mais, Deus requer muito mais de você. Deus quer que você viva uma vida extraordinária, que faça diferença na vida de outras pessoas, que cumpra a missão que Ele tem pra você. Eu não sei qual é, mas Ele tem. Se você deixar Ele apresentar na sua vida, se você deixar acontecer, e se você ir adiante, porque é muito importante. Você pode frustrar a Deus com os planos que Ele tem pra você, com você não agindo e não fazendo aquilo que você precisa fazer. Entendeu? Então entenda isso. Faça acontecer, tenha uma postura melhor, tá bom? E comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo. Faz sentido isso da lagosta? Você se vê como uma lagosta vencedora ou como uma lagosta perdedora, uma lagosta fracassada? Como você se vê? Comenta abaixo aqui nos comentários que eu quero saber e eu vou estar lendo e respondendo um por um, beleza? E eu recomendo, e convido você a ler esse livro assim que você puder. É um livro que vai ajudar muito na sua vida. Comenta aqui abaixo o que você achou e qual você é. Você está no lado da lagosta vencedora ou no lado da lagosta derrotada, fracassada? Você se omite diante dos problemas, se encolhe diante das dificuldades, ou você enfrenta, tá na batalha, tá no caminho e vai alcançar alguma coisa, ou você já é a lagosta vencedora que tem todos aqueles pontos que eu falei anteriormente, beleza? Se você gostou do conteúdo, eu te agradeço de coração por ter chegado até aqui, espero que possa ter te ajudado de alguma maneira e que você possa curtir, compartilhar com alguém essa mensagem, esse conteúdo, se inscreva no canal que vai ajudar muito a gente a alcançar mais pessoas,
levar mais inspiração e mostrar. O meu intuito é mostrar às pessoas a como viver a vida, levar a vida do jeito que ela é, sem coisas mirabolantes, sem coisas inexistentes, e simplesmente aceitando e entendendo a vida como ela é. Fechou? Te agradeço por assistir até aqui. Um abraço.